Boa noite, cumprimento a banca examinadora, o professor Paulo Campos e a professora Jaqueline Torres. É uma honra ter vocês aqui, fico muito feliz. E cumprimento o público em nome da minha família, dos meus amigos e dos meus colegas de turma. Eu sou a Isabela, aluna do 10º semestre, e a minha orientadora online foi a professora Estela. O título do meu trabalho versa acerca da investigação defensiva, paridade de armas no processo penal. A escolha do tema se deu por conta da aprovação do provimento número 188 de 2018 do Conselho Federal da OAB, que eu tive conhecimento através de aulas ministradas pelo professor e advogado Gabriel Bulhões, onde ele iria divulgar o livro dele, Manual Prático de Investigação Defensiva, e desde então eu comecei a me interessar mais sobre o assunto, sempre estar buscando novidades, sempre ficar por dentro. Até que eu cheguei no problema científico do meu trabalho, que se trata do seguinte questionamento. É certo que a investigação criminal defensiva está prevista, ainda que implicitamente, no nosso ordenamento jurídico, mas ela precisa de uma regulamentação mais ajustada para a advocacia e para a defensoria pública estar podendo exercer ela no dia a dia. E de outro lado, se tem o Ministério Público, que conta com todo o aparato do Estado e também não precisa, ele tem meios para possibilitar a condução das investigações diretas, ele não precisa necessariamente do inquérito policial, ele tem o procedimento investigatório criminal, por exemplo. Então, será que a paridade de armas ela é exercida de fato no nosso processo penal? Por isso eu tomei como objetivo geral demonstrar os benefícios da prática investigativa e a necessidade de sua regulamentação. Para isso, eu utilizei a metodologia bibliográfica, onde eu me baseei em artigos científicos, doutrinas e até mesmo na própria legislação. A minha pesquisa ela foi organizada em 3 sessões. Passando a falar sobre o assunto do trabalho, tem-se que uma forma que eu achei interessante de iniciar foi abordando sistemas processuais penais existentes e o contexto histórico de cada um, para demonstrar em qual deles é possível ver o desenvolvimento da investigação defensiva, em qual deles é possível que ela possa estar sendo exercida. No inquisitório, sabemos que não é possível. Aí tem o sistema acusatório, que eu reservei um capítulo só para ele, e tem também a posição minoritária da doutrina, que afirma existir o sistema processual misto, que não é o adotado no Brasil. Dentre os sistemas processuais penais, é possível perceber um deles, que a gestão da prova fica a cargo das partes, e também a igualdade de condições na relação processual. Isso tudo característica do sistema acusatório, que aí eu abordo exclusivamente na seção Sistema Processual Penal Contemporâneo, que é o adotado no nosso país, que é o acusatório, que reconhece o direito da defesa do acusado no processo penal e faz com que a disciplina probatória passe a ser analisada não pela leitura fria do Código de Processo Penal, mas pelo olhar da Constituição e de sua convencionalidade. Até porque a gente não pode pegar o Código de Processo Penal para estudar exclusivamente pelo que está ali, porque ele foi inspirado no Código Rocco, que é o código italiano, que foi na época de Benito Mussolini, é um código fascista. Primeiro a gente precisa ter o conhecimento da Constituição, que foi promulgada posteriormente em 88, para aí sim fazer a interpretação do que está escrito ali no Código de Processo Penal. A virada de chave do sistema acusatório é o que o autor Fauzi cita e que eu coloquei no meu trabalho, que é quando ele diz: é certo que o investigado ou acusado no sistema acusatório, ele tem a possibilidade de levantar provas desde a fase policial, o que antes não era reconhecido e não podia ser admitido no sistema processual penal inquisitório. Então, o autor já reconhece a possibilidade da parte estar tendo essa autonomia e essa capacidade de levantar provas, elementos, desde a fase policial. Então,
Quanto ao sistema acusatório, embora a gente tenha alcançado avanços legislativos e a legislação assegurar que ele é o adotado no nosso país, há muita coisa para ser enfrentada ainda, para ele ser afirmado na prática e não só apenas na legislação. E algo que tem um papel muito importante na superação dessas posturas ultrapassadas, que a gente ainda tem resquícios do sistema processual penal inquisitório, são os princípios constitucionais, que se traduzem na disponibilidade de um sistema justo. E a investigação defensiva, ela vem para ser um meio de se alcançar tudo isso. E Celso Bastos, o autor que eu cito também, diz: os princípios contemplam um sem número de situações, tendo essa característica ampla, compreendendo muito mais do que a letra fria da lei em si. E é nesse número não dispostos abertamente na lei que o Instituto da Investigação Defensiva se encontra. Por isso eu faço um paralelo entre o princípio do devido processo legal e do princípio da igualdade, que é um de seus fundamentos, das suas bases, para falar sobre questões relacionadas ao aspecto probatório, consequentemente ligado à investigação defensiva, que torna compatível a atividade probatória da defesa ao se permitir que o acusado arrecade elementos para fundamentar e assegurar sua defesa, de modo que as partes tenham as mesmas oportunidades, impedindo o Estado de decidir qualquer demanda arbitrariamente, que antes era o que se via no sistema que foi ultrapassado, que é o inquisitório. Permitir e adotar essa postura nada mais é do que seguir as regras do jogo, que é o que o autor Alexandre de Moraes afirma naquele livro dele bem famoso, A Teoria dos Jogos. A teoria dos jogos, o processo penal conforme a teoria dos jogos. E seguir as regras do jogo nada mais é do que obedecer o que está disposto na Constituição e no Código de Processo Penal. Em relação ao aspecto probatório, não se tem a produção de provas apenas pela defesa. Como eu citei no início, o Ministério Público também tem essa capacidade, porque se fala em partes e não apenas em defesa poder produzir provas. E observa-se que a investigação criminal também E quanto a essa capacidade do Ministério Público, essa atividade que ele exerce, eu questiono 3 coisas. A primeira é que não existe previsão legal, o que fez com que a investigação criminal pelo Ministério Público fosse aprovada, na verdade, foi a utilização de fundamentos ali meio que implícitos, que fizeram com que a repercussão geral, um recurso extraordinário no ano de 2015 fosse aprovado por meio de uma repercussão geral, que aí tornou possível o procedimento investigatório criminal. Eu questiono também a ausência de previsão legal sobre o assunto, que essa ausência, na verdade, ela não foi um mero esquecimento do legislador ou uma omissão. Foi proposital em respeito ao princípio do delegado natural, que diz que o indivíduo ele tem o direito, a garantia de ser investigado pela respectiva autoridade policial, tanto que em diversas emendas sobre o assunto, para se aprovar a investigação direta pelo Ministério Público, foram rejeitadas. E o Ministério Público, diferente do acusado, né, na maioria das vezes nos processos criminais a gente tem réu, acusado hipossuficiente de um lado, e o Ministério Público com todo o aparato do Estado, às vezes contando com o GAECO em grandes operações e com esse procedimento investigatório criminal de outro. E analisando esses pontos, se chega a 2 problemas. A estrutura forte e consolidada do Ministério Público, em detrimento da defesa que assiste pessoas hipossuficientes na maioria dos casos, e por isso até cita o autor Edson Baldan, quando as 2 partes não têm a lança na mão, ou que estas não são do mesmo tamanho, muito menos uma delas pode ser empunhada exclusivamente por uma das partes. E o outro ponto que eu cito como problema também é a garantia do acusado no processo fica em jogo quando se tem a mesma parte que o investiga o acusando, porque sabe-se que o Ministério Público também tem a função de fiscalizar o cumprimento da lei, mas quando ele está lá com o objetivo inicial de fiscalizar, de investigar o acusado, de realizar a investigação, ele meio que fica parcial quanto a essa fiscalização em si.
Então, como pode a parte que investiga fiscalizar ao mesmo tempo? Às vezes ele pode se silenciar. Sabendo de tudo isso, fica evidente o porquê não se pode proibir que a defesa tenha iniciativa investigativa sob pena de se fragilizar a isonomia do processo. E passando a falar sobre o papel investigatório da defesa, a grande inovação que ela traz é o fato de que a advocacia de escritório, que fica esperando o oferecimento da denúncia, no arzinho condicionado, já fica ultrapassada, porque tem se demonstrado o quanto é necessário a conduta proativa do advogado em buscar elementos que afirmem tudo que ele alega na peça concretamente, buscar elementos que materializem a defesa. Então, essa postura já não basta e não satisfaz mais todas as necessidades do acusado. Com essa atuação, a defesa consegue formar muito mais elementos para a formação da convicção do magistrado, realizando maior influência nessa fase inicial da persecução penal, evitando ao máximo o prolongamento da ação penal, combatendo as teses suscitadas pela acusação e sabendo reagir quando se vê uma ilegalidade. Esse exercício pode ser desempenhado na fase preliminar da ação penal, durante a instrução processual, nas instâncias superiores e até mesmo em casos de revisão criminal. Então, aí a investigação defensiva também mostra o poder que ela tem de até mesmo poder estar nas instâncias superiores. Com isso, se percebe como a paridade de armas no processo penal é uma necessidade democrática e tem esse poder de aprimorar as instituições que compõem o sistema de justiça e a observância concreta de direitos e garantias fundamentais. Tudo isso somado ao fato de que a Constituição, instituindo o sistema acusatório, deixa os papéis bem definidos e delimitados, permitindo o equilíbrio, como cita o famoso autor Ferrajoli, ao dizer que uma disputa justa se dá com a perfeita igualdade entre as partes, e isso se dá de duas formas. Primeiro, com a defesa dotada das mesmas capacidades que a acusação, e segundo, que o papel contraditor da defesa seja admitido em todo estado, grau e procedimento em relação a cada ato probatório singular das averiguações judiciárias e das perícias ao interrogatório do imputado, dos reconhecimentos aos testemunhos e acariações. Apesar de todos os pontos positivos da investigação defensiva que eu demonstro ao longo da pesquisa, se tem que ela não é muito conhecida e utilizada no nosso país. Ainda que se espere que a defesa empregue todos os esforços na defesa do acusado, seja ela realizada por advogado ou defensor público. Pensando nisso, eu cuidei de trazer duas coisas que podem estar sendo feitas a fim de que esse cenário possa estar mudando, que é o estímulo e a normatização da investigação defensiva, que é uma de minhas sessões. Quanto ao estímulo da prática, assim como ela se iniciou através de debates em grupos de estudos científicos, se tem que ela pode ser propagada também por meio deles, pois ficou demonstrada a importância da discussão que teve no grupo de estudos criminais, o IBCCRIM, que foi inclusive o autor do livro que eu cito bastante na minha pesquisa, que eu me baseei nele. Foi por meio desse grupo que a investigação defensiva ganhou bastante relevância no nosso país até chegar na discussão do Conselho Federal da OAB. Em relação ao seu exercício no dia a dia, investigação defensiva, para o advogado isso nada mais é do que um dever ético para com o cliente, pois se explora todo o potencial de defesa naquele determinado caso. Com a defensoria é diferente, porque ela precisa da edição de atos normativos por parte do chefe da instituição. Quanto aos benefícios da prática investigativa, tem-se a efetividade da paridade de armas, permitindo que a defesa analise os indícios de forma autônoma e procure suas próprias fontes de prova. Ela não fica mais utilizando o que a acusação levantou naquele começo do processo, o relatório da atividade policial. Tem-se também a materialização da ampla defesa e exercício do contraditório, fazendo com que o plano abstrato das alegações encontre eco de concretude nos autos do processo, como cita a autorada Pellegrini. A reconstrução também do significado do verbo defender-se, que passa a ser uma conduta proativa e não mais reativa. Tem algo muito importante também, que é o fato de se afastar a estigmatização do acusado
por conta de estar sendo processado criminalmente, ainda que essa ação ainda esteja em trâmite. Nesse sentido, a investigação defensiva pode provar a existência dos indícios da prática criminosa, a inexistência, e afastar a prisão cautelar do acusado. Então, o advogado atuando naquela fase inicial, ele pode mostrar para o juiz, olha, não há fumaça do delito aqui, não há por que a denúncia recebida, é focar na absolução sumária do acusado, porque por mais que não tenha havido trânsito em julgado da ação penal, só o fato de você estar sendo processado e a sociedade tomar conhecimento disso, você vai sofrer um preconceito. Então, a investigação defensiva pode ser uma solução para isso também. Por fim, não adianta falar nas benesses sem se ter uma estratégia de aplicação. Pensando nisso, tem-se que a advocacia dispõe do provimento 188 do Conselho Federal da OAB e também, embora os advogados exerçam o munus público, seu ministério é privado, podendo se beneficiar da máxima, é permitido fazer tudo aquilo que não tiver proibido em lei. É por isso que quando eu citei lá no começo que o Ministério Público ele não utiliza de elementos explícitos na lei, e sim implícitos, para fundamentar a sua investigação criminal, não pode questionar essa mesma coisa com a investigação criminal defensiva, porque a advocacia privada pode sim fazer o que não tiver expresso, desde que seja permitido. Já em relação à defensoria pública, por ela não dispor de aparato suficiente do Estado e pelo déficit de defensores, a atuação acaba se restringindo aos comunicados de prisão e pedidos de liberdade, ou trabalhar a defesa durante a instrução com o que já se foi produzido, como eu comentei anteriormente. E quanto à sua estratégia, por ser uma instituição estadual, depende de normas de Estado e de regulamentos internos e portarias. Como exemplo de implantação do exercício da investigação defensiva no âmbito da Defensoria Pública, eu observei que foi permitido a criação de uma unidade de inteligência e segurança institucional vinculada ao gabinete de um defensor público geral do estado do Mato Grosso, que ficou regulamentado no regime interno da instituição. Então, é possível, sim, que as defensorias organizem esse assunto por meio de regulamentos internos. Isso é importante para os casos em que o advogado não tem um aparato suficiente, por exemplo, advogado de início de carreira ou pequenos escritórios, possam se socorrer na Defensoria Pública consolidada para estar auxiliando nessa parte do processo. Eu concluo o presente trabalho ressaltando a importância da investigação defensiva no nosso Estado democrático de direito como uma afirmação, pois ela está de acordo com a Constituição de 88, como demonstrado, possui relação íntima com os princípios, com o nosso sistema processual, está inclusa no projeto de lei que pretende reformar o Código de Processo Penal, em que até mesmo se faz referência da aplicação por um defensor público. De nada adianta, e para finalizar, de nada adianta se ter tudo o que foi demonstrado, se não tivermos uma previsão normativa regulamentada para a advocacia e para o defensor público estar se assegurando, principalmente a advocacia, para ela bater em cima e sentir essa segurança de uma previsão legal mesmo, principalmente no Código de Processo Penal e não apenas em um regulamento, porque eles são muito criticados quanto a isso e quanto à fragilidade. Mas é esse o único meio agora disponível para eles estarem se socorrendo e se assegurando. Eu finalizo o meu trabalho e passo para minha orientadora. Eu achei que eu fui rápida.